Olá pessoal, sejam bem-vindos a esse módulo. Aqui nós vamos falar sobre uma continuação de finanças comportamentais. Na verdade, você sabe que existe a parte 1 e agora nós vamos falar da parte 2. Na parte 2 nós vamos dar um foco especial a alguns vieses sobre o comportamento e sobre a tomada de decisão. Você sabe que existem basicamente dois tipos de erro que o nosso cérebro comete. O primeiro a gente chama de erro cognitivo. Erro cognitivo é quando a gente não consegue entender muito bem as coisas. Ou porque não tem formação em matemática, em estatística, em lógica. Então a gente não consegue determinar qual é a probabilidade correta de algo acontecer e, portanto, toma uma má decisão. Isso é um erro cognitivo. Do outro lado, nós temos vieses emocionais, que é por conta de traumas ou qualquer emoção que a gente colocou na frente da razão, a gente também não consegue tomar uma decisão muito correta. Administradores, gestores e planejadores financeiros sempre levam isso em conta, porque erros cognitivos a gente consegue corrigir com orientação. A gente fala para eles o que é o melhor a ser feito e mostra dados e etc. Agora, vieses emocionais, como estão muito ligados à emoção e não à razão, a gente faz moderação. A gente não tenta desconstruir alguma coisa. É muito difícil você convencer uma pessoa de que algo que ela tomou pela emoção está errado. Então, com essa breve introdução feita, vamos olhar aqui alguns desses vieses e ver como cada um deles impacta o funcionamento dos mercados financeiros. Então, o primeiro chama-se status quo. Status quo nada mais é do que inércia, do que continuar como você sempre esteve. Na prática, isso significa uma pessoa que tem esse viés, o que ele faz? Nada. Então, na dúvida, continua igual está. Então, o mercado piorou, o mercado melhorou, teve um impeachment no presidente, teve uma guerra, teve não sei o quê. O que o cara deveria fazer? Ele deveria revisitar todo o portfólio dele e ver qual melhorou, qual piorou, vende alguns, compra outros e tal, mas o que ele faz? Nada. Ele fica igual está. Então, lembrar sempre da inércia, né? Inércia é essa perpetuação, essa continuidade das coisas como sempre estiveram. Quais são as consequências desse viés? Bom, principalmente manter a carteira como sempre esteve. Ações que faziam sentido 2 anos atrás, hoje não fazem mais. E o cara continua com a mesma ação lá na carteira dele. Então ele está tomando uma proporção de risco inadequado. Ele deveria vender algumas coisas, mesmo que fosse com prejuízo, e recomeçar o jogo. Mas ele não faz isso. Ele não considera outras opções melhores de investimento. Pode ter coisas que estão muito baratas agora, que é a hora dele entrar, é a hora dele comprar. Mas ele não faz isso, ele fica pendurado naquilo que já estava nos últimos anos. E ele acaba se concentrando demais, principalmente em ações que ele tem um certo apego. Então o status quo tem esses problemas e principalmente o risco inadequado. Nosso próximo viés, na verdade, não é de uma única pessoa. É um viés de várias pessoas irracionais pensando juntas. Quer dizer, se uma pessoa já era um problema, você imagina botar 50 mil pessoas, todas irracionais, tomando decisão. Os economistas achavam que no mercado as pessoas erravam, só que uma errava para mais, a outra errava para menos, e um erro ia meio que compensando com o outro. Hoje já sabemos que isso não é verdade. Ao invés dos erros se cancelarem, eles se aglutinam. As pessoas vão todas mais ou menos para o mesmo lado, e o erro de uma vira o erro da maioria. Daí vem o termo movimento de manada. Geralmente, uma pessoa que tomou uma decisão, fez uma análise melhor ali, ela resolveu vender uma ação. Com base nesse movimento, nessa decisão de vender, 1000 outras fazem a mesma coisa. Bom, se ele vendeu é porque é bom, então vou vender também. E aí todo mundo vende tudo de uma vez, e aí o que era algo que não era tão pronunciado assim, acaba virando uma catástrofe. Uma pessoa vendeu uma ação, a ação se mexe 2 centavos, 3 centavos. Agora 50 mil pessoas vendendo ação de uma vez, a ação cai R$4, R$5 num dia. Então o movimento de manada nada mais é do que simplificar o processo de decisão. Um cara fez análise, eu não fiz nada, eu só fui na cola dele. Então a gente simplifica demais isso. Ou porque eu não sei, falta informação, eu não sou um mega expert no setor, ou porque eu tenho o famoso comodismo ou o medo de me arrepender. Então, na dúvida, eu vou fazer o que o outro fez para não me arrepender disso. Esse exemplo que eu expliquei para vocês, geralmente acontece de alguns grandes gestores, alguns investidores aí famosos fazerem um certo movimento e muitas outras pessoas colarem nele, ou seja, fazerem a mesma coisa.
e aí o que era uma ação cair 1 centavo, 2 centavos, faz ela cair 6 reais, porque um monte de gente vai na cola, certo? Um outro termo que é bastante irracional no ser humano é o chamado desconto hiperbólico. O que é o desconto hiperbólico? Você sabe o que é. Se eu te dissesse, por exemplo, você prefere ganhar 100 reais agora ou ganhar 110 reais daqui a um ano? O racional, né, o pensamento racional seria você falar, bom, de 100 para 110 tem 10% de juros, será que 10% está bom ou está ruim? Isso é o que você deveria pensar. Mas as pessoas geralmente não fazem isso. As pessoas falam, eu prefiro 100 agora. Existe uma sensação do cérebro humano pela gratificação imediata. Eu não gosto de esperar, eu quero tudo agora. Eu quero prazer agora, eu quero consumo agora, eu quero dinheiro agora. As pessoas não atribuem muito valor por esperar por algo. Isso vale no mercado financeiro como vale na vida. E isso não é um problema, é uma irracionalidade, mas não é um mega problema. Da onde vem isso? Isso vem do cérebro humano, que foi formado há 70 mil anos atrás para um mundo muito diferente do que era hoje. Né? 70 mil anos atrás, o que a gente gostaria de fazer? Ficar vivo. Era tentar fugir de algum predador, andar aí num grupo de 3 ou 4 e já estava bom. Hoje o nosso cérebro não olha um dia para frente, 2 dias para frente. Nosso cérebro olha 40 anos para frente. A gente planeja aposentadoria, a gente compra seguro, a gente olha cenários que nem aconteceram e talvez nunca aconteçam. Então, o nosso cérebro não é preparado para isso. A gente ainda continua com aquela herança na nossa cabeça. Eu prefiro o que é imediato. Eu prefiro a gratificação instantânea. Por outro lado, se eu te perguntar, você prefere 110 daqui a um ano ou 111 daqui a um ano e um mês? Aí você talvez pense, bom, se eu já vou esperar um ano, eu espero um ano e um mês e ganho um pouquinho a mais. É engraçado, mas se eu não tiver que receber algo agora, se eu não tiver a tal da gratificação instantânea, aí eu topo esperar. Ou seja, se eu tivesse que abrir mão de algo hoje, eu pediria muito desconto. Porque eu quero agora. Por outro lado, à medida que o tempo vai passando, quem espera um ano, espera um ano e um mês. Ou seja, o prêmio que eu peço nesse intervalo de tempo é praticamente o mesmo. Então, se não for para consumir algo agora, se for para esperar no tempo, conforme o tempo vai passando, esse desconto que eu vou pedindo fica cada vez menor. E essa curva mostra justamente esse fato. O que for abrir mão agora, muito desconto. Conforme o tempo for passando, menos desconto. Isso tem a forma dessa hipérbole, né? Esse formato aqui é uma hipérbole. Por isso que a gente chama isso de desconto hiperbólico. Então, na prática, o que ele quer dizer? Eu prefiro recompensas imediatas do que esperar algo no futuro e a taxa de desconto que eu peço vai caindo conforme o tempo vai passando. Botei um exemplo aqui muito similar com o que eu acabei de explicar para você. Então, você prefere receber R$1.000 agora do que 1.100 daqui a um mês. Aquela história, gratificação imediata. Por outro lado, você prefere receber 1.150 em 31 dias do que 1.100 em 30 dias. Ou seja, já que eu vou esperar um mês, quem espera um mês e um dia. Então você prefere esperar isso. Então conforme o tempo vai passando, você pede cada vez menos retorno. Bom, o que isso tem a ver com a nossa vida? O que isso tem a ver com o mercado financeiro? No mercado financeiro, a gente sabe que a gente deveria poupar para a nossa aposentadoria, né? Vários profissionais do mercado financeiro orientam isso. Guarda um pouco todo mês para a sua aposentadoria. Na prática, isso acontece? Muito provavelmente não. A grande maioria dos investidores, pensando na recompensa imediata, o que eles fazem? Eles torram tudo agora, né? Eles guardam pouquíssimo do que eles ganham. E aí você tem números sociais muito ruins de pessoas que chegaram na aposentadoria com pouco dinheiro, que contam com o governo e assim vai. Então isso é um problema do desconto hiperbólico. Um outro viés, na verdade não é exatamente um viés, é tipo a mãe de todos os vieses, né? Isso aqui é uma teoria que foi publicada em 1979 por dois caras muito famosos, Daniel Kahneman e Amos Tversky. Os dois mudaram a maneira como a gente vê a racionalidade humana. Daniel Kahneman, inclusive, Prêmio Nobel de Economia. Então, a teoria da perspectiva ou teoria do prospecto
em provas, a gente vê os dois termos aparecerem. Então, se você vir teoria do prospecto, é a mesma coisa que teoria da perspectiva. O que ele quer dizer? Ele quer dizer como as pessoas avaliam ou tomam decisões em condição de incerteza. Como assim, professor? Se eu te pedisse para escolher alguma coisa em uma situação de incerteza, qual decisão você tomaria? Vou fazer uma brincadeira com você. Você tem duas opções. Ganhar R$50 agora, garantido, te pago. Ou eu jogo uma moeda aqui para cima. Se der cara, você ganha R$100. Se der coroa, você não ganha nada. O que você prefere? O ganho garantido ou jogar a moeda aqui comigo e pode ser que você ganhe 100 ou pode ser que você não ganhe nada? O que você prefere? Bom, Daniel Kahneman e Amos Tversky fizeram esse experimento com mais de 1.000 alunos de uma grande universidade americana. Em teoria, pessoas inteligentes. A grande maioria preferiu isso aqui. Quase 2/3 preferiram o ganho certo. Para outro grupo de alunos, eles fizeram um experimento muito parecido, só que eles fizeram o seguinte: você vai perder R$50. Você tem que me pagar R$50. Ou jogamos uma moeda aqui para cima, em que se der cara, você tem que me pagar 100, se der coroa, você não precisa me pagar nada. Muito parecido com esse experimento, só que aqui você ganhava com certeza. Aqui você perdia com certeza. O que é que aconteceu? Quando eles fizeram isso aqui, 71% das pessoas preferiram jogar a moeda. Aqui, a maioria das pessoas preferiu o ganho certo. O que eles mostraram com isso? Por que as pessoas preferiram jogar a moeda? Porque existe alguma probabilidade, alguma possibilidade de não ter que me pagar nada. Se der coroa, não me paga nada. Então, quando se trata de ganhar, eu prefiro um ganho certo, ainda que ele não seja tão grande. Quando se trata de perder, eu odeio perder. Eu odeio perder. Por isso que eu prefiro correr o risco de ter que pagar 100 para você, mas eu prefiro entrar nessa possibilidade porque talvez eu não tenha que te pagar nada. Com isso, eles mostraram que o ser humano, ao contrário do que a gente acreditava, o ser humano não desgosta, né? Ele não é avesso ao risco, como a gente sempre disse em livros de finanças. O ser humano não é avesso ao risco. O ser humano é avesso à perda. O ser humano não gosta de perder. Então, o que ele mostrou? Que quando a gente fala de ganho ou de perda, a função é um pouquinho diferente. O que essa curva em formato de S está nos mostrando? Quando se trata de ganhar, se eu vou ganhando cada vez mais, a minha utilidade, a minha felicidade não aumenta tanto assim. Eu ganhar R$100 ou eu ganhar R$200, a minha felicidade ficou praticamente a mesma. Ou seja, eu não gosto tanto assim de ganhar, mas eu odeio perder. Então, se eu perder, em vez de R$1, se eu perder 2, a minha utilidade mudou bastante. Olha quanto que isso aqui mudou aqui e olha quanto que isso mudou aqui. O que isso aqui está nos mostrando, na verdade, é que ser humano não gosta tanto assim de ganhar, mas odeia muito perder. Isso aqui, essa conclusão, mudou a maneira que a gente enxerga o mercado financeiro, a reação dos investidores. Se você mostrar algum investimento ou algum ativo pela perspectiva da perda, você já sabe o que vai acontecer. O ser humano não vai querer. Se você mostrar pela perspectiva do ganho, ele é bem mais provável de aceitar o que você está mostrando para ele. Beleza? Bom, então agora vamos fazer alguns exercícios que falam exatamente sobre isso e vamos ver o que vocês marcariam para cada um deles. Então vamos para a nossa primeira questão. Um investidor que apresenta o viés da teoria da perspectiva, lembra, a teoria da perspectiva é a teoria do prospecto. Provavelmente ele faz o quê? Ele vai ter ilusão de controle em situações nas quais ele superestima o grau até onde suas ações podem garantir um certo resultado? Não. Ilusão de controle é um outro viés e realmente, a ilusão de controle ele acha que ele sabe mais do que o mercado, que ele é mais inteligente do que a média, mas não tem nada a ver com a teoria da perspectiva. Então, apesar da definição aqui estar ok, não é a resposta que a gente está procurando. Ele vai procurar dados para dar suporte à sua decisão antes de tomá-la? Também não. Essa definição aqui é a definição de um outro viés que a gente chama o viés da confirmação. Viés da confirmação é quando eu me apego a informações que confirmam a minha crença e eu meio que ignoro as que não confirmam a minha crença. Então, essa definição
até está correta, mas não tem nada a ver com teoria da perspectiva. Ele vai manter lembranças otimistas dos desempenhos passados de investimentos? Também não. Isso aqui é um outro viés ainda que a gente chama de hindsight. Hindsight é quando eu me lembro das vezes que eu acertei e eu esqueço as vezes que eu errei. Então parece que eu acerto muito mais do que eu erro, o que não é verdade. Então essa definição também não tem nada a ver com teoria da perspectiva. E ele apresenta uma resposta à perda mais extrema do que a resposta ao ganho. Exatamente isso. Vamos lembrar que a teoria da perspectiva era aquele formato de S, né? Em que mostrava que eu não fico tão feliz assim quanto eu ganho, mas eu fico muito pé da vida quando eu perco. É exatamente o que está aqui. Então a resposta que a gente está procurando, D. Beleza? Nossa próxima questão é: um cliente que prefere manter sua situação atual e não considera melhores opções de investimento apresenta qual comportamento? Letra A, autoatribuição? Não, autoatribuição é um comportamento em que o agente ou a pessoa atribui a si mesma os sucessos e os retornos que teve. Isso significa que ela prefere manter a sua situação atual e não considera melhores opções? Não, não necessariamente. Ela pode ter vários retornos bons justamente porque ela fez novas compras, novos trades e etc. Então, ela não fica necessariamente na situação atual. Então, autoatribuição não é. Excesso de confiança? Excesso de confiança é mais ou menos parecido, só que o excesso de confiança é um erro cognitivo, não é um viés emocional, mas muito parecido. O que a gente percebe nesse tipo de viés é que o cara faz um turnover muito grande da carteira. O cara fica comprando e vendendo o dia inteiro porque ele acha que ele é muito bom, que ele sabe tudo que está caro e o que está barato. Mas não significa manter a situação atual. É o oposto disso. Então, não. Saliência. Saliência, mais ou menos na mesma linha, é o cara achar que ele tem uma sabedoria extraordinária maior do que a média das pessoas. Também se qualifica como um alto turnover, né? O cara que vende o tempo inteiro e não como aquilo que fica na situação atual. Não. E por fim, status quo. Esse sim, um viés de, na dúvida, eu fico onde eu estou, eu me mantenho onde eu estou. E isso significa manter a situação atual e não considerar novas opções de investimento, não considerar novas informações para tomada de decisão. Então, com certeza, D de dado. Com isso, nós terminamos esse módulo, vimos aqui mais alguns vieses importantes na tomada de decisão e como eles impactam o mercado financeiro. Obrigado pela sua participação e vamos para a próxima!